Olá, amigos. Quero cumprimentar a todos do Grupo de Estudos Espíritas Iluminação Crística. Quero pedir a Jesus e aos nossos mentores espirituais que estejam conosco neste momento da fala, que possamos tirar reflexões positivas, de certa forma, tentar aprofundar nossa mente naquilo que é o suprassumo daquilo que é o nosso propósito maior, compreendermos o amor. A fala de hoje é sobre o enigma do amor. De que maneira que esse sentimento se estrutura em nosso ser? De que maneira que nós podemos caminhar para compreendê-lo melhor e para, de certa forma, confeccionar em nossos espíritos imortais a construção desta virtude que nos aproxima de Deus, que nos coloca, de certa forma, numa condição melhor, numa condição de maior evolução, de menos dor, menos sofrimento, porque à medida que o espírito evolui, que o espírito se afasta de suas imperfeições, consegue encontrar uma felicidade, consegue viver com menos sofrimento na sua existência. Então, essa é a fala de hoje. Nós vamos falar como os espíritos nos veem, como o Espírito de Verdade nos aconselhou no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que veio nos dizer, nos trazer aquele mandamento para nós espíritas, aquele mandamento dividido em duas partes, que se trata de uma ação conjugada, de amai-vos e instruí-vos, porque quem ama, instrui, e quem instrui, de certa forma, também ama. Então, essa é uma dos propósitos do Espiritismo, essa é a fala que no Cristo Consolador, capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o próprio Jesus veio nos trazer para que pudéssemos buscar no caminho da instrução uma forma de encontrar o amor, de praticar o amor e buscarmos também, a partir do amor que já tenhamos desenvolvidos em nós, instruir e antecipando pela instrução uma sociedade regenerada no amanhã. Então, esta é uma ideia importante para que possamos refletir sobre ela. Outra ideia importante é a forma como os espíritos nos enxergam na nossa condição atual, nossa condição evolutiva neste momento que vivemos. Eles nos enxergam lá na questão 564 do Livro dos Espíritos, eles colocam uma resposta que é muito interessante. Eles colocam que, com as minhas palavras, eu vou dizer aqui, né, colocam que quem não trabalha pela própria evolução, aqueles de nós que aqui estamos e que não trabalhamos pela nossa própria evolução, vivemos um estado temporário subordinado ao desenvolvimento da nossa inteligência. À medida que nós conseguirmos desenvolver a nossa inteligência, nós vamos compreender a necessidade de trabalhar pela nossa evolução. E também agem desta maneira porque falta-lhes a consciência de si mesmos, do livre-arbítrio e do processo de perfectividade, do processo de evolutivo no qual estamos inseridos. Se tivéssemos realmente consciência do nosso livre-arbítrio, consciência de estarmos inseridos neste processo de evolução que cabe a cada um de nós, por esforço próprio, avançar. Se tivéssemos consciência, trabalharíamos de forma mais constante, mas esta consciência se dá a partir também do desenvolvimento da nossa inteligência. Então, é importante a gente desenvolver a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, compreendendo que estamos inseridos neste processo de evolução constante, em que não seremos perfeitos, mas adquiriremos uma perfeição relativa, cabe ao nosso próprio esforço, cabe à nossa vontade, direcionando o nosso espírito à condição de podermos caminhar nessa trajetória de forma mais efetiva, com melhores resultados para todos nós. No prefácio do livro Boa Nova, Humberto de Campos vai dizer que as lições de Jesus
elas precisam ressoar ainda mais fortes e mais penetrantes para despertar a humanidade e os corações dispostos. Estes somos nós aqui no seio do Espiritismo, já nos colocamos como aqueles que pretendem e que têm vontade de despertar. Temos vontade, estamos com os nossos corações dispostos a receber esta mensagem penetrante, para que essa mensagem possa ressoar mais forte dentro de nós. Vai dizer Humberto de Campos que nas esferas próximas da Terra, os trabalhos intensos para aperfeiçoar sentimentos. Aqui nós vamos falar do enigma do amor. Nós vamos falar do sentimento por excelência, que é o amor. E aí Humberto de Campos vai dizer que nas esferas próximas da Terra, no plano espiritual, os trabalhos dos espíritos para aperfeiçoar os sentimentos são minuciosos e intensos. E que escolas numerosas se multiplicam para os espíritos desencarnados. Aqui eu vejo que, com a pandemia, de certa maneira, algumas casas espíritas têm tido muito sucesso, conseguiram se inserir no processo de lives e de disseminação da mensagem via internet, de forma muito competente, muito inteligente. Eu participo de algumas casas onde contribuo em cursos, né, onde nós apresentamos alguns temas específicos, e é muito interessante porque existem nessas casas turmas com 30, 32 alunos, ligados em aulas de 2 horas semanais, pessoas, inclusive, que nunca tiveram contato com a mensagem espírita antes da pandemia, nunca entraram numa casa espírita. Então, é muito interessante percebermos que a mensagem via internet está atingindo corações, está atraindo para a doutrina de uma maneira que é uma maneira, às vezes, mais efetiva, porque muitas vezes as pessoas vão às casas espíritas apenas para tomar um passe, apenas para, de uma certa maneira, se beneficiarem de uma energia, mas sem estarem com sua mente, com seu raciocínio aberto para que a mensagem possa penetrar mais profundamente. E vejo que, desta maneira, a partir destas aulas, dessa integração das pessoas nas lives, em todas essas situações, nós temos uma mensagem que penetra de forma mais efetiva, toca o sentimento, toca o coração, toca o intelecto, e o intelecto, de uma certa maneira, abre as portas para que possamos trilhar neste caminho de transformação dos nossos sentimentos. Vai dizer Humberto de Campos que os feitos heróicos e abençoados no mundo praticados por seres desconhecidos lá no plano espiritual encerram profundas lições e têm a sua história viva. Isso é muito interessante, porque lá os professores são aqueles que ensinam a partir de testemunhos vivos, testemunhos realizados aqui no orbe planetário. É muito interessante que nós possamos nos inspirarmos nestas pessoas, nestas palavras, para que nós também, por nossa vez, dentro da humildade que nos caracteriza, dentro da pouca evolução que reconhecemos que ainda faz parte da nossa realidade, mas mesmo assim trilharmos com esforço para que nós sejamos uma história viva de luta, de esforço, de tentativa de compreensão, de tentativa de aproximação da verdade cristã e de tentativa, principalmente, da transformação de nós mesmos, né? Então, para a gente chegar ao amor, a gente vai começar a tentar compreender de que maneira que o amor, os sentimentos, se incorporam no nosso ser. Na verdade, aqui nós chegamos e fazemos esta caminhada do instinto, passando pelas emoções, para podermos chegar aos sentimentos.
na questão 189 do Livro dos Espíritos, está lá a pergunta: desde o princípio de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não, cá chegamos, né, simples e ignorantes. E a resposta é que o espírito, assim como o homem, tem a sua infância. Na sua origem, não tem mais do que uma existência instintiva. Possuem apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Ou seja, aqui quando nós chegamos, nas primeiras existências, nós saímos do princípio espiritual e passamos a ser espírito com E maiúsculo, nós ganhamos a nossa autonomia. Com a nossa autonomia, nós passamos então a ter consciência de si mesmos, consciência de que somos e daquilo que fazemos. Também, com esta autonomia, adquirimos a responsabilidade por aquilo que fazemos. E aí a resposta do Livro dos Espíritos vai nos dizer que pouco a pouco é que a inteligência se desenvolve. E aí, mais à frente, vão dizer os Espíritos que à medida que se desenvolvem, as paixões são um sinal de atividade da consciência do eu. Então, as paixões, os sentimentos, as emoções, aí de forma ainda bem simples, né? À medida que elas vão se desenvolvendo, vão, de uma certa forma, traduzir um sinal de atividade da consciência e do eu que nós somos. Então, nós devemos, então, avançar em ciência e em moralidade. Esta é o nosso trabalho. Toda a experiência que nós temos aqui, nas existências, fica registrada e passa, então, a integrar o patrimônio, né, de cada um de nós, o patrimônio do nosso espírito. Cada experiência que aqui temos, cada vida que aqui vivemos, fica incorporada em nosso ser sob a forma de experiência, sob a forma de conhecimento, e vão sobre a forma de desenvolvimento da nossa inteligência e também sobre a forma de desenvolvimento dos nossos sentimentos, que os sentimentos vão de instintos se transformando numa caminhada para se transformarem em sentimentos puros, em virtudes lá na frente, né? O espírito é fruto de todas essas diversas etapas de aperfeiçoamento através dos tempos, né? As reencarnações com todas essas experiências vão possibilitar o desenvolvimento de todos aqueles atributos do espírito. Então, em sua origem, o homem tem só instintos. Quando mais avançado e corrompido, ele passa a ter, então, sensações. E quando instruído e depurado, ele passa, então, a ter sentimentos. Então, nós começamos pelos instintos que vão a partir das experiências, a partir das sensações e deste acúmulo de vivências, os instintos vão se transformando em sensações, em emoções. Emoções, o que são emoções? Emoções são as sensações mais os sentimentos, porque os sentimentos eles provêm do espírito e as sensações elas provêm do nosso corpo. Então, aqui encarnados, a alma ela tem emoções, que são os sentimentos do espírito e mais as sensações do corpo. Então, essas emoções vão trabalhando, de certa maneira, é o desenvolvimento já dos nossos instintos que vão se desenvolver até o ponto em que passemos a ter os sentimentos puros, o amor propriamente dito. Então, os instintos é essa inteligência sem raciocínio, rudimentar, racional, que aqui nós chegamos, e não racional, né? Não racional, que aqui chegamos, esse é o instinto. As emoções são os sentimentos envolvidos e misturados em sensações, a alma, o espírito encarnado, né, vai possuir, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. O amor é o sentimento por excelência, é o requinte dos sentimentos. Então, os instintos tratam com a nossa sobrevivência, à medida que a gente avança no convívio com os outros homens e passamos a ter as sensações e mais instruídos e purificados os sentimentos. Então, instintos, sobrevivência, sensações dizem respeito à nossa satisfação pessoal, algo direcionado apenas para nós mesmos, aquilo que nos dá uma satisfação pessoal, e os
Sentimentos, o amor, já é uma satisfação do outro, já é uma conexão com Deus, né? O egoísmo está muito conectado aos aspectos instintivos, à medida que ele retarda o nosso progresso moral, ele é totalmente instintivo, na medida que a gente vai evoluindo, a gente vai, de certa maneira, se desconectando dos aspectos mais egóicos. O amor, ele está restrito, a princípio, nessa satisfação pessoal, está restrito a um círculo mais íntimo de parentes e de amigos, e ele, ao longo do tempo, esse amor vai reunir as aspirações mais sublimes, todas as manifestações superiores da alma humana, e vai começar a enxergar todos como sendo parte, todos como irmãos, todos como sendo parte da expressão dos seus sentimentos, né? Então, essas sensações, emoções básicas que são inatas, sentimentos, então, eles são construídos. Percebemos já que do instinto passamos pelas sensações para adquirirmos os sentimentos, as virtudes. Percebemos, então, que os sentimentos eles são construídos a cada momento. Por nós, os sentimentos, que são um conjunto de qualidades morais, né, dos indivíduos, eles são independentes do nosso corpo físico, o amor, a empatia, a paz, tranquilidade, mas também os sentimentos negativos, né, o ódio, a vaidade, o egoísmo, são construções do espírito. Então, o cérebro, a partir das sensações, das emoções e dos sentimentos do espírito, o cérebro vai construir a interpretação dele, vai propor, vai construir aquilo que ele vai interpretar da realidade. Os sentimentos são essas energias que vão se modificando ao longo do tempo. Se originam lá na evolução dos instintos e vão se configurando nas primeiras emoções, e os sentimentos vão se formatando e vão se constituindo numa parte do nosso ser. Da mesma forma que a nossa mente dá significado àquilo que os olhos enxergam, ela também dá significado às nossas sensações e às nossas emoções e os nossos sentimentos, construindo assim uma realidade baseada nas experiências e nos significados anteriores, nos significados prévios. É o nosso pensamento que atribui sentido às nossas sensações, às nossas emoções e aos nossos sentimentos. Significa que nós temos controle sobre as nossas emoções e sobre os nossos sentimentos, muito mais do que aquilo que nós pensamos. Uma vez que é a nossa mente que dá significado àquilo que sentimos. Então, há um controle. Apesar de não trabalharmos com isso, não temos a experiência sobre o controle dos nossos sentimentos, aqui nós vamos tentar, de uma certa maneira, falar algo sobre isso para que possamos mais à frente, para que possamos tentar trabalhar esses nossos sentimentos e controlar os nossos sentimentos, né? Porque se mudarmos a significação, a cognição, né? Se mudarmos essa forma como nós pensamos, nós mudaremos os nossos sentimentos e as nossas emoções. Por outro lado, se a gente ficar remoendo, revivendo, relembrando situações, emoções e sentimentos negativos, passaremos a maior parte da vida preso num ciclo vicioso de negativismo. Então, é preciso que a gente aprenda a ressignificar as nossas emoções, desenvolver a nossa inteligência emocional. Ou seja, quando a gente ressignifica as nossas sensações, emoções e sentimentos, a gente pode obter domínio sobre elas de uma forma cognitiva e intelectiva, e dessa maneira ressignificando aquilo que nós sentimos. Nós podemos alterar a realidade dos nossos sentimentos. Se a gente não está subjugado, preso a emoções e sentimentos automáticos, porque muitas vezes eles se consolidam no nosso ser e nós não refletimos sobre isso, nós apenas vivemos numa condição automática. Emoções e sentimentos surgem no nosso ser de forma automática,
Mas se somos nós que damos significado às nossas experiências e vivências, então quem que é o responsável por aquilo que nós sentimos, pela forma como nós agimos, positivo ou negativamente? Quem é o responsável? Porque se estivermos insatisfeitos, aborrecidos com o conteúdo dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, e insatisfeitos com o nosso comportamento, só tem uma pessoa que pode mudar isso. Somos nós mesmos. E de que maneira que a gente pode mudar a maneira como nós sentimos, a maneira como nós, por consequência, nos comportamos? De que maneira? Nós podemos mudar construindo uma nova maneira de sentir a partir de ações conscientes. Porque as nossas ações conscientes do presente vão construir a nossa forma de sentir no futuro. Isso é muito interessante. Por quê? Porque o hábito... O que é o hábito? O hábito são atos conscientes repetidos. Atos que são feitos de maneira consciente, eu estou sabendo aquilo que eu estou fazendo, eu estou pensando naquilo que eu estou fazendo. E se eu faço aquilo de forma repetida e repetida, isso vai se tornar uma atitude inconsciente e automática. Isso vai se transformar num arquivo do nosso inconsciente. Então, o hábito é um arquivo do nosso inconsciente que foi construído a partir de atos conscientes repetidos. Bom, o amor é um hábito. O amor e todas as virtudes, porque virtude é o resultado de experiências inumeravelmente recapituladas ao longo da vida. Então, a gente pode construir o amor em nós a partir do exercício, a partir de uma ação incorporada, a partir do esforço próprio na repetição de uma ação consciente que vai se consolidar no íntimo do nosso ser como um hábito e vai se consolidar como um processo automático. Assim a gente consolida, assim a gente constrói o amor. Aí a gente viu lá no princípio da palestra que os espíritos mais evoluídos nos consideram crianças, porque nós agimos puramente de forma automática, sem pensar naquilo que nós fazemos, dominados num processo, num arquivo automático, às vezes de repetição de um padrão negativo. Porque se a gente souber o que a gente está fazendo, a gente vai, a partir do exercício da caridade, fazendo a caridade, repetindo, fazendo, auxiliando aqueles que convivem conosco, aqueles que aparecem na nossa existência, a gente, a partir desta repetição, que começa no princípio, a gente está tendo que fazer a transformação do nosso instinto, a transformação daquelas emoções que muitas vezes não são positivas. Mas a gente, pelo exercício, pelo hábito, por essas experiências repetidas de forma intensiva, a gente vai, então, construindo uma condição de virtude dentro de nós. Então, a virtude ela vai nascer, a virtude basicamente é essa atitude espontânea, mas que nasceu da disciplina no cumprimento de deveres lá no passado pela força do nosso querer, pela força da nossa vontade. Então é o esforço que cria o hábito e que cria a espontaneidade, porque a partir do momento que nesta vida eu ajudo, faço, trabalho, isso é um esforço que vai criar um hábito e a partir na próxima existência isso já vai ser uma condição de natural, uma espontaneidade, aquilo vai sair de forma espontânea, sem eu precisar mais pensar de forma consciente. Então, cabe a cada um de nós realizarmos a construção. Esse é o mistério, este é o enigma do amor. Este é o enigma, esse é o grande enigma do amor. Ele é fruto de atos conscientes repetidos que vão, ao longo do tempo, se incorporar no nosso ser e vão criar espontaneidade e vão criar uma sintonia definitiva dos nossos espíritos com um padrão mais elevado. Por que com um padrão mais elevado? No livro Pensamento e Vida,
Emmanuel vai nos dizer que o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Então, na medida em que a gente incorpora esse sentimento no nosso ser, que este sentimento é o reflexo de Deus em todas as criaturas, nós estamos, de certa maneira, nos aproximando de Deus, incorporando esta unidade divina no nosso próprio ser, né? Então, vai dizer também que todos os sistemas de fé, na comunhão, na busca da bondade celeste, de uma certa maneira, vão enraizar um impulso de solidariedade entre os homens. Mas mais do que isso, vai dizer no Pensamento e Vida que o plasma divino com que Deus envolve tudo que foi criado, nós vivemos aonde? Nós vivemos no hálito de Deus. Nós vivemos no fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? É o plasma divino. É o plasma divino que nos envolve, onde nós estamos imersos. E vai dizer, Emmanuel, que o plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado, o amor é o hálito dele mesmo penetrando o universo. Ou seja, esse plasma divino, esse fluido cósmico universal, é o hálito de Deus e está constituído de amor. Então, nós estamos sempre, de uma certa maneira, imersos num fluido de amor. Na medida que a gente souber e que a gente quiser, porque é um ato da vontade, nos envolvermos e trabalharmos com este fluido de forma mais efetiva, mais harmonizada, nós nos aproximamos muito de Deus, da criação divina, e nós ampliamos o nosso potencial espiritual, nossa frequência vibratória. Então, o amor é o reflexo de Deus que se compadece de todos, mas a ninguém violenta, porque nós estamos por amor, Deus também estabeleceu uma lei de responsabilidade que vai se manifestar na nossa consciência. Então, a gente tem que, de certa maneira, desenvolver o amor a si mesmo, fundamental que saibamos desenvolver o amor a si, porque ninguém dá o que não tem, o amor ao próximo, a harmonia com aqueles que nos cercam e o amor às coisas de Deus, o amor ao universo, o amor a tudo. Criando uma autoconsciência. Aqui, de certa forma, existem algumas falas importantes. A fala da autoconsciência, saber quem somos. Somos seres perfectíveis, fadados à perfeição, que vamos evoluir a partir do nosso esforço próprio, a partir da nossa vontade e do nosso trabalho. Então, esta é a autoconsciência, saber quem somos. Autorresponsabilização, saber que somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos e tudo aquilo que nos ocorre, fomos nós quem permitimos em algum outro momento, em alguma outra oportunidade, nós abrimos pela lei de causa e efeito a possibilidade daquilo ter nos acontecido. Então, tudo que nos acontece é fruto da nossa própria responsabilidade. A ressignificação, se eu não sinto bem, se eu ainda não tenho as virtudes, de certa forma, consolidadas no meu ser, no meu eu, se eu ainda não sou aquele ser amoroso que eu gostaria de ser, eu tenho que ressignificar minha existência, ressignificar meus sentimentos e meus valores, a partir do trabalho, da caridade, do exercício, para que isso possa, ao longo do tempo, estar consolidado em nós. O autocondicionamento, então, fazer a caridade, praticar a caridade, o autocondicionamento de estar buscando automatizar esta condição de virtude em cada um de nós pela prática, pelo exercício, por fazer. O aprendizado e essa autotransformação. Isso faz parte da nossa trajetória. Então, o mistério do amor, o enigma do amor, que o amor é este requinte dos sentimentos, é o sentimento puro. À medida que a gente vai adquirindo conhecimento, a gente precisa usar todos os nossos recursos para a realização do bem e para a evolução.
É preciso a gente abraçar o serviço de renovação interior nos alicerces da disciplina e nos alicerces da nossa evolução consciente, sabendo aquilo que nós estamos fazendo, por que estamos fazendo, cumprindo a disciplina necessária para que aquilo possa, sim, ao longo do tempo, trazer a nossa transformação, fazer a ressignificação em cada um de nós. Então, para a evolução externa do planeta, o homem vai dominando o ambiente que cerca, é o ambiente externo. Mas para essa evolução interna de cada um de nós, é preciso que a gente adquira virtudes. Paciência, bondade, humildade, tolerância, sinceridade, honestidade. Precisamos adquirir essas virtudes. Por quê? Pelos atos repetidos, pelas ações constantes, pelas ações conscientes feitas de forma repetida. Então, o amor é mais ou menos a gente vai, e Deus nos oferece todas as possibilidades para que a gente possa, a partir das sensações, ou seja, nós somos, de certa maneira, provocados, nós recebemos um estímulo. A vida é isso, são estímulos constantes que vão nos atingir, a vida aqui na matéria, principalmente, nós estamos submetidos a estímulos constantes que nos atingem com o propósito de desenvolver em cada um de nós as nossas próprias habilidades e proporcionar a cada um de nós as possibilidades de crescimento, né? Propiciar o crescimento para cada um de nós. Então, o amor próprio tudo começa por aí. O amor a si mesmo é essencial para que a gente possa manter um equilíbrio psíquico aqui na Terra. Então, a gente precisa, primeiro, fazer um autoconhecimento. Se a gente não gostou daquilo que a gente viu, encaremos. É como nós somos e precisamos gostar do que somos. E se não gostamos muito, vamos trabalhar pela transformação, mas sem desgostar, sem desprezar o nosso ser. Todos nós temos imperfeições, mas todos nós temos qualidades também. Não vamos focar o nosso olhar, não vamos prender a nossa visão nos aspectos que ainda não desenvolvemos, nos aspectos de dificuldade e de sombra que carregamos, mas vamos focar a nossa visão naquilo de positivo que já elaboramos na nossa construção espiritual. Então, focando naquilo de positivo que nós temos e tentando desenvolver e aprimorar o positivo que temos em nós, assim nós desenvolvemos o amor próprio, que é essencial para o nosso equilíbrio. Entender também que o amor ele é espiritual. Quem em essência ama, quem em essência tem as virtudes da bondade, da paciência, da humildade, é o espírito. Então é o espírito que ama. E o amor vai elevar o ser humano, a prática do amor vai nos elevar espiritualmente, né? Então, Deus nos oferece como estímulo a família. A família é um núcleo central da sociedade moderna, né? Onde os amores se encontram, se reencontram, onde o amor é testado e sentido com mais alta intensidade. É na família que ninguém se esconde. A gente pode representar diversos papéis na sociedade, mas na família todos nos conhecem, sabem quais são os nossos calos, sabem aonde não podem nos provocar, sabem aquilo que nós verdadeiramente gostamos, quais são as nossas maiores dificuldades. Na família todos se conhecem, porque ninguém pode representar o tempo todo, e na família nós não representamos. E ali o amor é testado, é sentido. Nós experimentamos diversos tipos de amor como treinamento para alcançarmos essa condição de virtude em todos nós. Como espelho, né? Porque a vida é o espelho da alma, né? Então, nós temos aqui na família, nós temos o amor maternal, o filial, o paternal, fraternal, todo tipo de amor, para que a gente possa estabelecer relações diferentes, com tipos de amores diferentes, mas que são todos os sentimentos positivos
que nos auxiliam a crescer e transformar. Nós transformamos ódios no seio da família, né? Transformamos ódios em amor. A família é um elemento fundamental da nossa existência. Os amigos, né? Saber fazer amigos e manter amigos é uma capacidade importante do ponto de vista do crescimento espiritual. Também é importante para aprendermos a treinar a nossa virtude do amor, atender os amigos, ouvir os amigos, nos colocarmos como companheiros, como aqueles que sabem auxiliar, que caminham do lado e, de uma certa maneira, são importantes para a nossa existência. As pessoas muitas vezes vão... Outro instrumento importante é o casamento. Muitas pessoas interpretam o casamento como sendo um karma. Não, o casamento não é um karma. Calma que não é um karma. O casamento é uma oportunidade, uma grande oportunidade. O casamento é um portal de crescimento. Qualquer que seja o passado dos cônjuges, se foram amigos ou inimigos, não importa. O casamento é uma oportunidade que Deus nos concede para que a gente possa ali fazer uma harmonização, uma transformação. Se por um acaso há alguma dificuldade, a gente tem que então sustar a dificuldade, transformar a dificuldade, harmonizar a situação que Deus nos ofereceu para nos harmonizarmos. É aqui que a gente tem que centrar nosso foco, trabalhar intensamente para fazer essa harmonia, pelo menos desta vez, porque ninguém ficará para sempre. Então, desta vez, nós nos esforcemos intensamente para que saiamos amigos desta situação que muitas vezes se interpretam como karma, mas também são, às vezes não são karma, às vezes são possibilidades maravilhosas de harmonia frequente, de aumento da afinidade que já existia. Isso é muito legal. Outra situação que às vezes surge na nossa existência, né, situações de carência, porque as pessoas, por carência afetiva, por medo de ficar só, por necessidade de preencher um vazio, deixado às vezes por motivos lá ligados ao passado espiritual da criatura. Então as pessoas se ligam umas às outras e é o amor da carência. E a gente tem que saber que todos devem ser respeitados, todos devem ser amados de forma elevada. Ninguém tem o direito de se aproveitar da carência de nenhum outro. Então temos que saber começar a nos aproximarmos do sentimento do amor, desse misterioso amor, a partir também do primeiro passo, que é o passo do respeito, que é muito interessante. A paz, de uma certa forma, a paz que a gente vai construir em nós é fruto, é a conquista do amor. Na medida que a gente possa lidar com esse sentimento, a gente vai também proporcionalmente construindo dentro de nós a paz que a gente tanto busca, que a gente tanto anseia, né? Para exemplificar aqui, para a gente caminhar para o fim, para que a fala não fique muito extensa, eu queria falar de Cipriana. Acho que todos já devem conhecer, mas não custa a gente repetir. Cipriana foi aquele espírito do livro No Mundo Maior, e a gente tem no capítulo 5 a maneira como Cipriana vai auxiliar aqueles dois espíritos, Pedro e Camilo. A história é mais ou menos simples. Pedro, simples de contar, mas complexa de ter sido vivida, né? Pedro trabalhou 20 anos com Camilo, no comércio que Camilo tinha, desde criança, foi quase que adotado, foi adotado, sim, por Camilo, e trabalhou no comércio dele por 20 anos, e depois de 20 anos ele quis sair, queria seguir a vida dele, e pediu uma indenização por aqueles 20 anos de trabalho. E Camilo se recusa, vai dizer que não vai indenizar, porque por conta de todo o trabalho que ele tinha dado na infância, e por todos os sofrimentos, por todos os trabalhos que ele realmente tinha
feito Camilo se desdobrar para fazer, para criá-lo, mas na verdade ele era um empregado no comércio. E, bom, a discussão chega a um ponto culminante quando Pedro vai assassinar Camilo e toma lá no cofre lá a quantia que ele achou que era justa por aqueles 20 anos de trabalho, mas deixa o resto lá, a família estava viajando. No dia seguinte ele chama a polícia e tá tudo lá e cuida do funeral, cuida da esposa, apresenta os livros, apresenta toda a condição e termina ficando livre aos olhos da lei. Vai para outra cidade, se casa com um espírito muito evoluído, que dava uma certa sustentação para ele. Ele se livrou da lei, mas não se livrou da própria consciência. Porque Camilo, assassinado, se liga a ele como musgo, fica conectado a Pedro e dificultando a vida dele. Pedro vai, então, se enterrar no trabalho, para não ter pensamentos elevados por aquele sentimento que, de uma certa maneira, pesava na consciência. Ele, então, procurava não pensar naquilo, não pensar em nada, só se afadigava com trabalho, chegava em casa já cansado, dormia, levantava do trabalho. E depois de 20 anos ele caiu doente, e André Luiz está com o Calderaro, estão tentando auxiliar, e Calderaro vai dizer a André, André, nós não podemos... E caiu doente, na verdade, os dois espíritos estavam tão conjugados no processo obsessivo de Camilo tentando tirar a vida de Pedro, naquele processo de vingança. Estavam os dois cérebros tão unidos ali, difícil de se fazer a libertação daqueles espíritos. André Luiz tenta interferir e Calderaro vai dizer, não, André, calma. Calma, porque o conhecimento que nós temos só auxilia por fora, porque só o amor socorre por dentro. Falaríamos em vão, porque não sabemos ainda amá-los como filhos ou como irmãos. Para nós que somos espíritos de raciocínio, algo avançado, mas não de sentimentos mais sublimes, os atendidos não passam de irmãos infortunados. Nós não sabemos ainda enxergá-los como sendo partes, filhos ou irmãos mesmo das nossas famílias. Mas vai chegar aqui, quem sabe? E aí chega Cipriana, e Cipriana, com a elevação espiritual, que só na chegada dela, André Luiz já se sente comovido, e ela faz uma prece pelos dois. Pedro, que era o doente, já, de uma certa maneira, na mesma hora, se rende e pede a ela ajuda. Ela, então, já recolhe Pedro nos braços e pergunta a Camilo o que ele fez. Por que ele não tem pena da situação e da dificuldade que ele estava causando a Pedro? Por que ele não se tocava com aquilo? Ele dizia que quando o coração está conectado à vingança, não tem espaço para caridade, para pensar em outra coisa. E aí ela leva, então, os dois à casa de Pedro e vai mostrar lá a esposa, 5 filhos, e vai dizer a Camilo, Pedro, nesse tempo, tentando se liberar do crime que ele cometeu, tentando livrar a consciência, ele casou e cria aqui, tem uma família constituída onde ele cria 5 filhos. E você? O que você fez nesses 20 anos? E, de certa maneira, ela vai se aproximar de Camilo de uma forma, as palavras dela, o chamamento dela, a forma como ela se dirige a ele com amor muito intenso, com amor que penetra as fibras mais íntimas de Camilo, ele vai ficando, de uma certa maneira, vacilante, até que ele se rende ao amor, aquele amor de mãe verdadeiro. Ele se rende e vai dizer, Mãe do céu, libertai-me das minhas próprias paixões. E aí termina por seguir com ela, e Pedro fica também livre, vai melhorar de saúde. E Calderaro vai dizer que o coração que ama está cheio do poder renovador. Então, cabe a cada um de nós
nos aproximarmos desta lição pedagógica que o Cristo nos trouxe, porque a partir do advento do Cristo, a sociedade se transforma como um todo, as instituições de caridade começam a ser verdadeiras. No tempo de Jesus, aqueles que ficavam doentes eram relegados para fora da cidade, para aqueles locais distantes das pessoas. E aí já nos seus discípulos, os apóstolos criam a casa do caminho para atender os doentes. Já é uma nova maneira de enxergar o outro, já é o amor, de uma certa forma, começando a contaminar a sociedade. Então a gente tem que, de uma certa maneira, compreender que Cristo nos oferece esse caminho de amizade, comunicando aquelas verdades de forma acessível aos mais humildes, que quem não consegue penetrar pela inteligência vai penetrar pelo coração. Então, nos inspirarmos também nesse amor do Cristo, na doçura, na fé comunicativa, que a gente possa, de uma certa maneira, nos equilibrarmos no Evangelho, compreender que a disciplina do Evangelho nos faz o bem, compreender a existência de processos de reparação, mas principalmente compreender a necessidade da gente estabelecer o equilíbrio com a lei, e porque isso é necessário, porque não houve amor no passado. Então a gente precisa se equilibrar com a lei, e hoje a gente pode fazer diferente. A gente pode seguir um caminho que é o caminho da caridade, que é o caminho da construção desta virtude misteriosa no íntimo dos nossos corações. Eu agradeço a todos a oportunidade, desejo que Jesus verdadeiramente possa iluminar cada coração que aqui conosco esteve neste momento, e que Deus nos ampare hoje, agora e sempre. Que assim seja.